Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia. Iniciamos a nossa oração da manhã neste dia 18 de novembro do ano da graça 2020. Fazemos-lo no dia em que na igreja se celebra a festa da dedicação da Basílica de São Pedro e São Paulo. Esta festa chama a atenção de todos os cristãos para a unidade da igreja. Jesus Cristo confiou a Pedro as chaves, confiou aos apóstolos o testemunho de transmitirem aquilo que viram, aquilo que presenciaram, o grande acontecimento da história da humanidade, o nascimento, a paixão, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo. Testemunharam a graça de Deus na vida de Jesus Cristo e por isso neste dia celebramos a festa de dedicação da Basílica de São Pedro e São Paulo, apelando à unidade de todos os cristãos para que nos voltemos para o essencial. Formamos um corpo cuja cabeça é Jesus Cristo e os membros somos todos nós, cada um no seu lugar, tendo Pedro, o Papa, um lugar fundamental neste corpo que é a Igreja. Enviamos um abraço a todos os doentes, a todos os familiares dos doentes, sobretudo neste tempo de pandemia, para que o Senhor dê força, dê capacidade de resistência e alegria para ultrapassar todo o sofrimento, seja ele físico, psicológico, etc. Fazemos esta oração da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fatima Church, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. Somos uma igreja criada pelo amor, pela dedicação, pela generosidade, pelo sacrifício dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E nesta manhã em que celebramos a festa de dedicação da Basílica de São Pedro e São Paulo, como símbolos da unidade da cristandade, a Igreja convida-nos para rezarmos o Salmo número 18. O Salmo número 18 é um hino a Deus, Senhor da lei. Nós vivemos num tempo em que há movimentos que querem dizer que nada é absoluto, tudo é relativo. E por isso estes princípios que nós vivemos agora, tudo é possível, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo é que é o bem. E nós, o cristão, não pode ir por esse caminho. Deus é o Senhor da lei. Há valores, há aspectos da vida humana, tudo foi criado com harmonia e há princípios que são intocáveis. A ciência, a própria tradição, a revelação vão nos mostrando ao longo da história e nós, de um momento para o outro, não podemos pôr em causa tudo e começar um projeto completamente novo, sem saber de onde vimos, onde estamos e para onde vamos. E o cristão tem que olhar para aquilo que é fundamental. E este hino, o Salmo número 18, é um hino a Deus, Senhor da lei, Senhor que pelas regras, pelos códigos que nos transmite, nos quer levar ao amor e à sua misericórdia. E portanto, neste hino, neste Salmo número 18, o salmista diz assim: a lei do Senhor é perfeita, é o conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, é a sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, a alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Mais desejáveis do que o ouro são eles,
do que o ouro refinado. São palavras, são mais doces que o mel que sai dos favos. E vosso servo, instruído por elas, se empenha em guardá-las. Mas quem pode perceber suas faltas, perdoai-as, que não as vejo. E preservai o vosso servo do orgulho, não domine sobre mim, e assim puro eu serei preservado dos delitos mais perversos. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e meu Redentor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. A leitura breve que nos é proposta pela Igreja para reflexão neste dia de dedicação das Basílicas de São Pedro e São Paulo, é um texto tirado da primeira epístola de São Pedro, capítulo 4, versículo 13 e 14. Caríssimos, alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo, para que possais também exultar de alegria na revelação da sua glória. Se sofreis injúrias por causa do nome de Cristo, sois felizes, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Então que o Senhor hoje nos dê a força de nos alegrarmos por participarmos dos sofrimentos de Cristo, para participarmos da sua glória através do sofrimento de Cristo. Nesta festa hoje da dedicação da Basílica de São Pedro e São Paulo, símbolos da unidade da Igreja em Pedro, do Pedro que está sentado na cadeira confiada por Jesus Cristo e cujas chaves foram entregues de Cristo a Pedro. No São Leão Magno, o Papa, escreveu um texto muito bonito para este dia da dedicação da Basílica de São Pedro e São Paulo. E diz assim São Leão Magno, um Papa do século V, ainda considerado dos padres da Igreja, a quem nós tanto devemos no início da Igreja, e diz assim São Leão Magno: Pedro e Paulo são gérmenes da semente divina. É preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, e nenhuma espécie de crueldade pode destruir a religião que foi fundada pelo mistério da cruz de Cristo. A Igreja não diminui com as perseguições, mas aumenta. E o campo do Senhor reveste-se sempre com uma seara mais abundante, quando os grãos, caídos um a um, nascem multiplicados. Por isso, estes dois ilustres germes da semente divina deram origem a uma inumerável descendência, como testemunham os milhares de mártires bem-aventurados que, rivalizando com o triunfo dos apóstolos, rodearam a nossa cidade multidões purpuradas e resplandecentes ao longo e ao largo, como se a coroassem de um diadema entrelaçado de muitas e belas pedras preciosas. Devemos certamente alegrar-nos, irmãos caríssimos, na comemoração e na lembrança de todos os santos, que são para nós um dom de Deus, proteção da nossa fraqueza, exemplo de paciência e confirmação da nossa fé. Mas ao celebrarmos a memória dos apóstolos São Pedro e São Paulo, com razão nos devemos gloriar mais jubilosamente, pois a graça de Deus os elevou tão alto
entre todos os membros da Igreja, que os constituiu como a luz dos 2 olhos no corpo de que Cristo é a cabeça. Nos seus méritos e virtudes, que superam toda a eloquência humana, nada devemos considerar diferente ou destino num e noutro, porquanto a eleição os tornou semelhantes, o trabalho parecidos e o fim da vida iguais. Tal como nós já experimentamos e os nossos maiores demonstraram, cremos e confiamos que no meio de todas as dificuldades desta vida, seremos sempre ajudados pela oração dos nossos principais protetores para obter a misericórdia de Deus. Deste modo, se os nossos pecados nos abatem, elevam-nos os méritos dos apóstolos. Então, neste texto, tirado dos sermões de São Leão Magno, Papa do século V, também um grande Papa, a palavra magno significa grande, grandioso. A palavra magno deu origem às nossas palavras magnânimo, magníssima, magnitude. Todas estas palavras têm a origem da palavra latina magnus, e São Leão é considerado um grande Papa, um Papa extraordinário que nos ilumina e nos aponta o caminho para olharmos para o fundamental. E hoje toda a cristandade se volta o seu olhar para a unidade em Pedro, no símbolo venerando os apóstolos nas 2 grandes basílicas em Roma, São Pedro e São Paulo. Em Roma há 4 basílicas fundamentais, São Pedro e São Paulo, que celebramos hoje a dedicação, em que o altar são consagrados em todas as igrejas. Na nossa igreja, foi construída pelos imigrantes católicos de língua portuguesa em Kingston, que foi inaugurada no dia 25 de maio de 1980. Na altura, o altar foi sagrado, foi benzido. O bispo, nos 4 cantos do altar, colocou o óleo santo e consagrou esta igreja ao louvor do Senhor. E no centro tem uma pedra onde nós colocamos o cálice e o pão, chamada a Pedra d'Ara, que vem de Roma com relíquias de santos. E portanto tem na nossa igreja, em todas as igrejas do mundo, em cima da Pedra d'Ara, vem o testemunho dos santos, e é esta unidade, esta comunhão de igreja que nós celebramos. Em Roma há 4 basílicas fundamentais: São Pedro e São Paulo, São João Latrão, que é a basílica do bispo de Roma, que também é o Papa, e Santa Maria Maior. São as 4 grandes basílicas de Roma que simbolizam toda a unidade da igreja, para onde nós somos convidados a olhar hoje. Então, nesta manhã, coloquemos as nossas preces ao Senhor e digamos: favorecei, Senhor, a vossa igreja. Favorecei, Senhor, a vossa igreja. Vós que rezaste por Pedro para que a sua fé não desfalecesse, confirmai na fé a vossa igreja. Favorecei, Senhor, a vossa igreja. Vós que, depois da ressurreição, apareceste a Simão Pedro e vos revelaste a Paulo, iluminai nossa inteligência para proclamarmos que estáis vivo no meio de nós. Favorecei, Senhor, a vossa igreja. Vós que escolheste o apóstolo Paulo para anunciar o vosso nome aos povos pagãos, tornai-nos verdadeiros pregadores do vosso Evangelho. Favorecei, Senhor, a vossa igreja. Vós que na vossa misericórdia perdoaste as negações de Pedro, perdoai também as nossas faltas. Favorecei, Senhor, a vossa igreja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um santo dia e que hoje a nossa reflexão, o nosso trabalho vá para a meditação e para a alegria de pertencermos à Igreja de Jesus Cristo, cujo corpo, cuja cabeça é Cristo, e nós os membros, que somos ainda peregrinos, e a Igreja de Cristo, toda ela unida, sejamos nós que peregrinamos ainda na terra, os nossos irmãos que ainda estão na fase de preparação em purgatório, ou a Igreja triunfante dos santos, toda esta Igreja, esta multidão, esta corte celeste, toda esta Igreja celebra, unida pela cabeça que é Jesus Cristo. A todos bom dia.